Olá, sou Cristiane Araújo e hoje nós faremos a leitura do 7º capítulo do livro A Identidade da Mulher, da autora Ana Maria Almeida. E o tema é: o sucesso resolve a crise de identidade? Aos olhos de Rosana, Selma era o exemplo da mulher bem-sucedida. Ela se formou bem jovem, estava fazendo mestrado, era casada e tinha 2 filhos, e era uma das gerentes mais respeitadas e valorizadas da empresa. Além disso, ela tinha uma incrível capacidade de ajudar as pessoas que trabalhavam com ela e era muito querida por todos. Ela sempre buscava resolver os problemas com calma e serenidade. Ela tinha sido convidada para assumir uma diretoria da mesma empresa em outro estado, mas ela preferiu permanecer onde estava por causa da família. Ela sempre apoiou Rosana nos seus momentos de adaptação e diante dos desafios que ela enfrentava no seu trabalho. Ela é uma mulher bem-sucedida aos 42 anos e parece que tudo funciona na sua vida, pensa Rosana. Até o dia em que as duas começaram a ler o livro juntas e compartilhar suas angústias e dúvidas. Na cabeça de Rosana, Selma era um modelo ideal de mulher. Ela jamais podia imaginar que, atrás daquele aparente sucesso, escondia-se uma mulher cheia de dúvidas, de medos e inseguranças. Da próxima vez que se encontraram para falar do livro, Selma contou para Rosana que ela sempre lutou com um profundo sentimento de insegurança e que vivia com medo de demonstrar qualquer fraqueza ou necessidade. Tornei-me uma perfeccionista muito cedo. Só tirei notas boas na escola e ganhei todos os prêmios. Minha maior alegria era ver a situação dos meus pais com as minhas vitórias. Eu era o orgulho deles. Minha mãe estudou muito pouco e mal sabia ler, e meu pai fez um curso técnico e trabalhou a vida inteira no mesmo emprego, enquanto meu irmão não gostava de estudar e vivia dando trabalho para eles. Eu era a filha boazinha e que nunca incomodava. Nos finais de semana, eu ainda ajudava minha mãe com as compras e com a casa, ou seja, fui sempre a filha perfeita. Muitas vezes eu vi minha mãe chorar de tristeza por causa do meu irmão. Ela fazia tudo por ele e mesmo assim ele a tratava mal e vivia se metendo em confusão. Assim, eu não tinha coragem de pedir nada para ela. Eu não queria ser um peso a mais na vida dela. Eu acabei me tornando sua confidente e ajudadora. Meu pai vivia trabalhando e era muito calado. Ele chegava do trabalho, jantava e ia ver televisão. Minha mãe sentava ao lado dele, mas não havia muita conversa. Ele ouvia as queixas dela sobre meu irmão e sempre dizia a mesma coisa. A culpa é sua. Você faz tudo o que ele quer e não me deixa brigar com ele. Ela ficava magoada, chorava e ia para o quarto. E eu ia lá conversar com ela e acalmá-la. Meu pai ainda falava comigo, às vezes me dizia: filha, aproveite as oportunidades que você tem, estude muito, seja a melhor em tudo e conquiste o que nós não conseguimos. Eu sempre respondia: pode deixar, pai, você vai ter orgulho de mim, não vou te decepcionar. Tudo parecia funcionar muito bem na minha vida. Casei com o meu primeiro namorado, arranjei bons empregos, até chegar onde cheguei hoje. Apesar de tudo isso, sempre me senti muito só. Eu nunca conseguia ficar parada, tinha que sempre fazer alguma coisa. Sempre fui a última a dormir e mesmo tendo empregada em casa, eu fazia questão de supervisionar tudo.
Minha casa estava sempre impecável, meus filhos limpos e arrumados, as roupas do meu marido sempre bem cuidadas e tudo funcionava bem. Mais ou menos uns 2 anos atrás, eu comecei a me sentir muito cansada. Parecia que o sono nunca era o suficiente. Depois vieram as dores em várias partes do corpo. Comecei a ficar muito desanimada e às vezes esquecia de coisas importantes. Depois comecei também a ter dores de cabeça recorrentes. Selma continuou. Fui a vários médicos, tomei muitos remédios e só agora, há 2 meses, consegui um diagnóstico. Eu estou com fibromialgia. Embora não existam causas específicas, parece que essa doença é resultado de um estresse prolongado. Fui encaminhada para um especialista e ele sugeriu que, além dos medicamentos, eu deveria procurar uma terapia. No princípio, eu fui bem resistente e disse: doutor, eu só preciso dos remédios. Não tenho nada para falar com uma pessoa estranha sobre a minha vida. Agora, estou repensando a minha atitude. Depois do treinamento, da leitura deste livro e das nossas conversas, descobri que a vida emocional tem muita influência no nosso corpo. Nunca imaginei que eu tivesse tão desconectada de mim mesma e dos meus sentimentos. Estou muito empolgada com estas descobertas. Todo meu sucesso profissional e financeiro não foi capaz de preencher o vazio que sinto na minha alma. Eu me iludi todo este tempo e fico muito feliz por saber que não sou a única mulher que passa por isso. Você vai amar este capítulo do livro. Rosana ouviu atentamente e ficou muito impressionada com a história de Selma. Suas histórias de vida eram muito diferentes, mas os efeitos eram parecidos. As duas se sentiam sós, tinham dificuldade de falar de si mesmas, sentiam-se inseguras, com medo e desconectadas emocionalmente das pessoas ao redor. As duas agora tinham esperança. Ao longo das últimas décadas, um grande número de mulheres tornaram-se profissionais bem-sucedidas, ocuparam cargos políticos relevantes e destacaram-se em diversas áreas antes restritas aos homens. Depois da euforia diante de tantas mudanças, uma verdade começou a desapontar no horizonte. Apesar do sucesso, muitas mulheres começaram a perceber que ainda sentiam-se inseguras a respeito do seu valor. Apesar de todas as conquistas externas, a maioria das mulheres ainda está confusa sobre o seu lugar no mundo. As mulheres não são educadas para o sucesso. Estudos e pesquisas têm demonstrado que, na maioria dos casos, a confiança com a qual uma menina nasce desaparece rapidamente até os 12 ou 13 anos de idade. Quais são as consequências dessa perda? A perda da confiança de si mesma leva as mulheres a desperdiçar seus talentos e desistir dos seus sonhos, a buscar afirmação nos outros e ficar mais vulnerável às enfermidades. Algumas mulheres admiradas, bem-sucedidas na carreira, relatam como nos momentos em que mais se destacam, são assaltadas pela dúvida: será que não sou uma fraude? A chefe de operações do Facebook revelou em 2013: ainda estou longe de dominar a arte de me sentir confiante. Quando saiu a lista da Forbes me colocando como a 5ª mulher mais poderosa do mundo, fiquei chocada. Longe de me sentir poderosa, eu me senti constrangida e exposta. Pedi para os amigos não colocarem o link da revista no Facebook. Preciso continuar a crescer e superar meus limites. Preciso acreditar em minhas capacidades. Tem dias em que ainda me sinto uma fraude.
Quem olha de fora vê uma mulher bem-sucedida e segura de si, admirada e invejada por muitas pessoas. Por dentro, algumas vezes, as protagonistas de histórias de sucesso, em especial as que sobem rapidamente na carreira, angustiam-se com dúvidas sobre a própria capacidade. Não é aquele questionamento saudável, a que todo ser humano psiquicamente íntegro deve se submeter com alguma regularidade, mas uma sufocante sensação de que se está enganando todo mundo. Uma famosa atriz brasileira conta que já havia feito várias novelas, filmes e seriados, quando recebeu o convite de participar de um trabalho mais elevado e elaborado no teatro. O peso de trabalhar num clássico e a companhia de atores famosos abalou sua confiança. Ela pensou várias vezes em desistir. Ela só conseguiu superar o medo quando compartilhou seus sentimentos com uma colega. Ela encorajou a seguir apesar da insegurança. Ao falar do seu medo e ao aceitar o desafio, ela foi, aos poucos, recuperando a confiança em si e no seu talento. Uma psicóloga americana, uma das maiores pesquisadoras do tema fenômeno do impostor, afirma que 70% das pessoas bem-sucedidas profissionalmente já passaram por situações parecidas em algum momento da carreira. Apesar de afligir também os homens, é muito mais comum em mulheres. Somos mais atingidas, entre outros motivos, pelo fato de sermos a primeira geração de mulheres em altos cargos nas empresas. Isso provoca um questionamento íntimo muito forte, explica a psicóloga. Todas as pessoas que vivem este conflito são praticamente unânimes em relatar a mesma reação, a impressão de que a qualquer momento alguém vai aparecer dizer que ela não é o que aparenta e que o impostor foi descoberto. Uma alta executiva de uma multinacional com MBA e com vários anos de experiência administrativa relatou: apesar de todas essas conquistas, eu pensava, será que eu sou tudo isso? Será que mereço os elogios e as promoções que recebo? Talvez não. Duas psicólogas da Universidade da Geórgia analisaram um grupo de 150 mulheres com carreira promissora que duvidaram da própria competência e creditavam seu sucesso à sorte ou ao fato de tapearem seus chefes sobre sua capacidade. Em comum, tinham entre 30 e 40 anos. Haviam sido promovidas uma ou várias vezes em curto espaço de tempo. Eram testadas em seus limites e, apesar do apoio dos supervisores e dos bons resultados operacionais, sempre colocavam em dúvida suas realizações. Uma outra pesquisadora americana sugeriu que a raiz da insegurança das mulheres na vida adulta talvez esteja na infância. Crianças inteligentes, atiradas ou dotadas em talentos artísticos, cujos pais negligenciam ou censuram essas qualidades que podem desenvolver uma segurança crônica. Crianças criadas em um ambiente de crítica e rejeição perdem confiança em si mesmas e, mesmo que consigam se desenvolver intelectualmente e profissionalmente, carregam dentro de si as feridas e as dores desta fase. Crianças que cresceram em lares cheios de conflitos ou onde os pais eram inseguros e infelizes têm a tendência de negligenciarem suas próprias necessidades e acreditam que o que elas pensam e sentem não tem valor algum. Sendo assim, podem tornar-se profissionais brilhantes, mas emocionalmente vulneráveis e inseguros. O estudo mostra que, além das executivas em altos cargos, muitas artistas também são vulneráveis e vivem com medo de serem descobertas.
uma atriz inglesa, ganhadora de Oscar de atriz coadjuvante pelo filme O Jardineiro Fiel, disse: "Sinto culpa por tudo, principalmente pelo sucesso. É como se, ao me sair bem, estivesse privando alguém de alguma coisa."